Vamos lá, vamos entrando, aguardar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. Boa noite, Ari, que está presente já. Então vamos começar, né, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Acredito que, de qualquer forma, todos que estão aqui, né, independente de onde esteja, tem algo em comum, que é o que está ouvindo ou que tem algum problema, né? Eu vou Perdendo falar aqui dinheiro na que empresa Moisés, lá, Passo da ou algo Liberdade, assim. o Boa deles, noite, tal, tal, tal. Moisés. Acho que o teu microfone está aberto. Isso. E me conte aqui um pouquinho, de onde vocês estão falando, se a empresa de vocês, qual é o ramo de atividade da empresa de vocês, se é empresa, autônomo, mentor, coloca aqui nos comentários para mim. Isso. Ah, que bom. Então, hoje nós vamos falar, gente. Eu preciso avisar logo no começo vocês que essa aula não é muito confortável, tá? Porque ou você está vendendo a prazo e tem medo por conta de inadimplência, ou você vê que está perdendo dinheiro na sua empresa. Então, a gente vai tratar de alguns assuntos que muitas vezes parecem normais, mas que geram certo desconforto positivo, tá? Eu vou colocar aqui o slide, na tela para vocês irem acompanhando, tá? Estão vendo minha tela, né? É isso. Então, por que eu vou mostrar aqui para vocês, gente? Por que que a empresa de vocês perdem dinheiro? E isso não aparece em relatório financeiro nenhum, tá? É o que eu chamo de decisão de venda, tá? Você vai vender mais, ou você vai deixar de vender à vista, parcelado, para quem você vai vender, quanto você vai vender. São todas essas decisões de vendas que vocês precisam entender antes de pensar só no financeiro, porque os dois setores andam juntos e vocês vão entender um pouquinho mais ao longo aí da Masterclass, tá? E tudo que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, não é um segredo místico, não, tá? Não é fórmula ou qualquer promessa vazia que vocês possam encontrar. Eu vou mostrar porque muitas empresas vendem muito e mesmo assim perdem dinheiro. O que que pode estar acontecendo? Né? Muitas vezes vendem mais do que deveria ou de uma forma inadequada. Então, tudo isso nós vamos tratar aqui, tá? Isso. E o pior ainda, né, pessoal? Quando você vende e perde ou tem algum prejuízo sem perceber. Esse é o maior problema. Quando o prejuízo aparece, ele vem grande, né? Em grande quantidade, e aí o problema ele fica maior do que a gente imagina, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fer Dias. Eu trabalho há mais de 20 anos no setor financeiro, especificamente em estratégias de crédito para aumento de vendas a prazo na empresa, tá? E gestão de risco também para recuperação de valores, tá? E dentro de todo esse processo, eu me tornei também consultora financeira, credenciada pela Tech Finance Business, né? Implementei auditorias internas, gestão de risco e muitas estratégias de crescimento de vendas, que não prejudicasse o caixa, que esse é o principal, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho aí, é sempre que a empresa pensa em crescer ou que tem algum problema, vai impactar dentro do financeiro, tá? E hoje eu vim ajudar vocês a parar de perder dinheiro. Esse é o meu objetivo aqui hoje, tá? Perder por falta de alinhamento de crédito tem muitos motivos, né? Que vocês podem perder dinheiro, tá? O setor de vendas muitas vezes não sabe como o financeiro funciona. Então imagine, a tua empresa está vendendo, o vendedor está lá faturando muitas vezes no limite da empresa, digamos, tem lá uma forma de pagamento em 10 vezes e uma com entrada. O que que o vendedor vai fazer? Por medo de perder a venda para o concorrente ou por insegurança dele, ele vai utilizar o maior parcelamento, que é em 10 vezes. E aí o que que acontece? Acaba que prejudica o financeiro no fluxo. Por quê? Entenda o seguinte: vocês estão vendendo hoje
e vocês pagam o fornecedor de vocês lá em 30 dias. Só que você vendeu em 10. Então você não vai receber para pagar teu fornecedor. Então você começa a ter um furo no teu caixa e começa a faltar dinheiro, falando bem, no palavreado simples, falta dinheiro para pagar o fornecedor. Então, precisa-se entender como que vocês estão perdendo dinheiro na empresa, tá? E muitas vezes é nesse sentido também, tá? E o contrário também é válido. Muitas vezes o teu financeiro, ele cria estratégias ou política de crédito lá para vender a prazo, sem saber a meta da empresa. Então aí ele começa a restringir, coloca lá um monte de meta só em 28 vezes ou em 2 vezes no máximo, reprova crédito sem saber a meta. Aí a empresa não bate a meta, o financeiro tá bonito, mas a empresa não está batendo meta. Então é importante vocês entenderem onde está perdendo dinheiro e esses detalhes são muito importantes, tá, pessoal? Então, o básico é vocês sempre terem o financeiro com vendas andando juntos para o mesmo caminho. Esse é a chave, né? Todo mundo na empresa, na verdade, né? Desde o operador de uma empilhadeira, desde a logística, desde o marketing, desde o financeiro, jurídico, comercial, todos têm que conversar a mesma língua e saber para onde a empresa está indo. E muitas vezes a gente acha que o problema da empresa é vender pouco. Ah, eu não bato meta. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? E para quem pensa nesse sentido, talvez essa aula vai incomodar um pouquinho, tá? Como eu comentei ali no começo. Ela vai incomodar um pouquinho de forma positiva, né? E antes de pensar, em vender pouco ou vendas a prazo é ruim, que pensa comigo. Hoje, até coloca aqui no chat se vocês vendem a prazo. Como que é as vendas de vocês? É a prazo? É à vista? Ou vocês não vendem a prazo por medo da tão temida inadimplência, né? Então, muitas vezes as vendas a prazo, elas não são ruins não, tá? E aí vocês podem fazer algumas perguntas para vocês. Eu sei quando perco inadimplência por não vender a prazo? Quanto que eu estou perdendo por não vender a prazo? Eu sei quem decide o crédito. É baseado no quê? Como que são as métricas da empresa? Eu sei se eu estou crescendo com lucro ou só com volume, que existe uma grande diferença, né? Volume não significa dinheiro no caixa. Vender sempre mais barato, com desconto, será que você não está sangrando a sua margem, o seu caixa? Você está colocando dinheiro, mas como que está o saldo, né? O resultado disso? Então, outra pergunta que é importante vocês fazerem. Meu time entende o risco de uma operação e como trabalhar de forma atenta aos detalhes? Com mentalidade de dono? Essa frase, gente, mentalidade de dono. Isso vocês precisam colocar dentro da empresa de vocês como obrigatório. O funcionário, ele pode ter todas as métricas, todas as regras, todas as políticas para seguir. Se ele não tiver o amor de dono dentro da empresa, fica um pouquinho difícil, porque ele vai fazer o que convém a ele. Então, vamos dizer, o financeiro tem uma meta lá. Eu não posso ter inadimplência, mas eu tenho que vender a prazo. O que que ele vai fazer? Ele vai liberar o menos possível para evitar inadimplência. Então, está pensando só no lado dele, no que convém. Vendas, a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Eles vão vender no limite máximo que tem, porque o importante para eles é comissão. Então, comecem a trabalhar dentro da empresa, dentro dos funcionários, a mentalidade de dono. Isso é muito importante. A dedicação, o tempo que eles estiverem lá dentro, eles vão se dedicar como se a empresa fosse deles, tá? Isso é muito importante. E hoje, essa aula, ela é realmente para organizar a cabeça de vocês. É para eu mostrar onde você está perdendo dinheiro no final e no final dessa masterclass também dá uma oportunidade de vocês corrigirem isso na prática, tá? Então fica comigo até o final aqui, porque tudo que eu vou falar se conecta e ainda vou apresentar essa oportunidade para vocês resolverem isso, tá? E eu quero começar também fazendo uma pergunta bem direta para vocês. Você acredita que vender mais resolve todos os problemas da sua empresa? Coloca aqui no chat. Você acha que vender, eu não estou vendendo, mas eu vou vender mais, isso vai resolver o teu problema? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né?
Porque a maioria dos empresários realmente acredita nisso. Se vender mais, vai resolver. Se aumentar o faturamento, vai resolver. E se bater a meta, mesma coisa, tá tudo resolvido. E a maioria das empresas acredita que realmente o problema é o faturamento. Mas deixa eu contar um segredinho aqui para vocês que eu vejo todos os dias nos meus clientes, nas empresas que me procuram. Empresas vendendo muito, batendo recorde de faturamento e mesmo assim sem caixa, sem lucro e sem paz, né? Porque o empresário que não tem um caixa organizado, que não vê dinheiro no final do mês, ele não consegue ter paz, ele não sabe para onde ele corre, né? Então, algumas empresas realmente precisam vender, mas vender melhor e não mais, porque não adianta. Você vende, paga comissão e no final o caixa fica negativo, né? E o contrário também. Muitas empresas não vendem a prazo por medo da inadimplência. E aqui também. Acha que vender mais vai resolver o problema, mas tem medo de arriscar. E aí, como é que você faz? Você quer vender, mas não quer vender a prazo porque você tem medo da inadimplência? Existe, gente, métodos, inclusive o que eu criei, de antifraude. E esse método de antifraude, que é uma gestão de risco que a gente faz, ela não tem nenhum motor de crédito que vocês possam colocar. Tá até explicando para quem não sabe, o motor de crédito são empresas que têm um sistema que automatiza. Você coloca lá várias informações que você quer que ele trave se um cliente tiver. Por exemplo, um cliente tem um histórico de atraso no mercado, então eu não quero vender para ele. Você vai colocando métricas ali. Esse é um motor de crédito. Só que nenhum motor ele identifica a fraude silenciosa que ela vem num documento, que eu vou mostrar para vocês depois como vocês identificam isso. Ela vem num comportamento do cliente. Então, não precisa ter medo de vender. Pode vender a prazo desde que tenha uma gestão de risco. E eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema também, tá? E sabe por quê que muitas empresas têm esse medo de arriscar? Aqui. Porque estão vendendo sem uma decisão estratégica. Eles vão lá e vendem. Ah, eu quero vender. Aí vão vendendo, vendendo, vendendo e pula etapa. Primeiro é a estratégia. Você tem que saber para onde você quer ir, o que você precisa fazer para chegar no que você quer, como você vai fazer. Isso tudo é estratégia. E só depois de resolver as estratégias, aí que você vai definir a meta comercial. Não inverte o processo. Se você inverter, vai dar o problema. E todo esse problema que eu falei para vocês. Gente vendendo um monte e não recebendo, gente que não vende com medo de não receber. Todos esses problemas aí, eles surgem por isso. Então, uma dica aí para vocês, anotem, quem tiver com papel e caneta aí, não negligenciem a estratégia. A etapa antes da venda, ela é muito mais importante do que a própria venda, tá? E o problema é realmente esse, ele está em como se vende, para quem se vende, sob quais condições vende. Isso é a estratégia, gente, não é a venda em si. É você entender primeiro o seu mercado, para quem você quer fazer e depois você coloca. E sabe por quê? Que eu vou falar até para vocês um segredo aqui. Por que que a estratégia ela é muito mais importante do que a venda? Porque você vai direcionar e gastar menos energia. Você imagina, você abre uma empresa, fala assim, agora eu vou vender. Aí você começa a atacar todo mundo, teus amigos, tudo que é lugar, você vai atacando. Aqui e ali para todo mundo e de repente você está gastando tempo, dinheiro e teve uma, duas vendas. Não é muito mais fácil você perder um dia, no máximo, do seu tempo para você estruturar e criar estratégia e você ir com um foco específico? É muito melhor. Você está perdendo um dia e não um mês tentando, por tentativas e erro, fazer essa venda, tá? E é bem aqui que já começa o erro escondido. Quando a empresa cresce sem métricas, ela vai crescer também com risco, né? A inadimplência, a fraude, o retrabalho, o desgaste emocional, tanto da sua empresa quanto sua, gente reclamando, funcionário reclamando que não está dando certo e tudo por desorganização. E ninguém te conta isso na hora de comemorar o faturamento, tá? Você só vai descobrir quando tiver que pagar o fornecedor e o caixa estiver seco ali. Então, cuidado com as, as métricas que vocês fazem e como que vocês conduzem as vendas de vocês, tá?
Até inclusive, eu lembro de um caso de uma empresa que eu acompanhei por 10 anos. Ela estava bem no início das atividades e ela bateu a meta. Foi assim, o auge, né? Porque eram 6 meses de abertura da loja, a gente ainda estava estruturando os setores e bateu a meta. Aí todo mundo comemorando, vocês imaginam a alegria, né? Abrindo espumante, brindando e começando o mês com todo o gás. Só que aí, 28 dias depois, que venceria a primeira parcela de um dos clientes, a gente descobriu que havia caído num golpe. Um não, 3 golpes no mesmo mês. E isso acabou acontecendo principalmente no final do mês, porque a emoção toma conta, gente. Então, se vocês deixarem para fechar a meta no final do mês, negligencia o mês inteiro. Tem uma meta e só no final vocês vão correr atrás, isso pode acontecer. Gera a emoção de todos os lados, porque você só vê o número. E aí você quer faturar para enxergar o número. E aí que corre o risco, né? E assim, vamos sendo bem sincero, teve falha no crédito? Teve. Com certeza. Mesmo com pressão, precisa saber como colocar a razão para funcionar, né? E nesse momento, o que que aconteceu? A gente identificou as fraudes e nós revisitamos todos os casos para identificar o que que passou despercebido. E ali eu encontrei, e assim surgiu o método antifraude. Quando eu revisitei todos os casos, eu consegui identificar o comportamento deles. Analisei os casos parecidos, perfil de mercado, e um estudo que eu fiz muito profundo para chegar no método que eu tenho hoje. Então, eu sei como eles se comportam, né? Nunca, eles sempre vão estar evoluindo, tá? Mas eu sempre falo, as pessoas de má fé vão estar um passo à frente, você precisa estar dois. Então, sempre esse método ele é atualizado e evoluindo, né? Ele vai evoluindo conforme vai acontecendo os comportamentos diferentes. E nunca mais, dentro dessa empresa, até resumindo o que aconteceu depois, ela teve fraude. Nunca mais ocorreu alguma fraude seguindo o método. Teve uma ou outra se a pessoa não seguiu o método. Aí pode ser que tenha alguma fraude, mas seguindo o método é batata, é assim, é certeiro que é muito difícil mesmo ter uma fraude. Eu, pelo menos, não vi, utilizando o meu método, outra fraude acontecer. Tá? E coloca aqui agora nos comentários, quem aqui de vocês tem empresa no setor de crédito e cobrança, ou quem está começando a vender a prazo, ou pensa em vender a prazo? Que daí agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E me conta aqui, quem aqui de vocês queria faturar 15 milhões em um dia só? No último dia do mês, faturar 15 milhões. Não seria nada mal, né? Isso aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei. E eu vou contar tudo isso como aconteceu daqui a pouco para vocês. Só para vocês entenderem que é possível bater meta, faturar muito mais do que vocês imaginam e com segurança, sem se preocupar com o teu caixa, tá? Mas agora, presta atenção aqui, porque isso que eu vou falar para vocês vai mudar o jogo de vocês, tá? Eu vou tocar num ponto mais sensível aqui da nossa aula. Empresa, pessoal, ela não quebra por um erro grande, tá? Ela quebra por pequenas decisões mal feitas todos os dias. A exceção que vira regra, a regra errada que vira prejuízo. Então, a decisão mal tomada, ela não vai sumir. Ah, eu errei hoje, beleza, e acabou. Não, ela vai reaparecer. Se você não tratar e não revisitar ela para corrigir, ela vai aparecer. Então, a venda boa, ela não é a que entrou no teu caixa, não, tá? É a que fica, é a recorrência dela. E a maioria das empresas perde dinheiro nessa etapa. Perde quando aprovou um cliente errado, quando não alinha o crédito com o comercial, que é o que eu já falei para vocês no começo, eles têm que se conversar, eles têm que falar a mesma língua. Perde também quando flexibiliza demais para não perder venda, quando enrijece demais por medo da inadimplência. Perde quando não controla processo, cultura e o comportamento da equipe, tá? Dentro, de um processo de consultoria, gente, é muito importante vocês não pensarem que a consultoria ela ataca só um pilar, tá? Por exemplo, eu sou estrategista financeira do setor de crédito e cobrança. O que que significa isso? Vendas a prazo. Então, eu ajudo empresas que estão com problemas nas vendas a prazo ou que querem vender mais em boleto, mas sem risco para o caixa. Ó, eu quero vender e não quero me incomodar.
E dentro de tudo isso, existem pessoas. Você pode ter todo o processo, toda a estratégia, procedimento que você achar o melhor da vida. Se você não tiver colaboradores comprometidos com o processo, você não vai ter o resultado. Então, uma consultoria, ela também precisa ter o comportamental, analisar, acompanhar, treinar a equipe e acompanhar o resultado. Porque se o resultado não vem, o que que aconteceu? A estratégia errada? Ou é o colaborador que não seguiu? Tá? Então, isso é muito importante, tá? Cultura e comportamento. E aí entra também o comercial. Quando o comercial ele vende sem critério nenhum, não analisa o cliente, não procura entender quem é o cliente, ele não está vendendo, ele só está transferindo risco, tá? Eu vou dar um exemplo de como que é um vendedor assim. Vocês podem já ter esbarrado em algum deles ou ter tido a experiência de ter um cliente, um vendedor desse na empresa de vocês. Ele entra na empresa e ele só quer faturar, ele só quer emitir a nota e ter a comissão dele. E aí ele não sabe quem é o cara. Muitas vezes um cliente lá veio pela internet, fez a compra e de repente fez a compra não, chegou na empresa. Ele pediu os documentos, nem analisou o cara, nem entendeu se o que o cara estava precisando era só aquilo, se ele tinha necessidade de outros produtos também, né? Que você pode fazer uma venda com mais produtos para ele, aumentar aquela venda, né? Ele pega toda a documentação e passa para o financeiro. E de repente o financeiro libera. E aí você descobre que é golpe. E nesse momento aí você vai conversar com o vendedor, o que que ele vai falar? Ah, mas quem liberou foi o financeiro, tá? E o contrário também. Muitas vezes ele não bate a meta, e aí você vai questionar ele o que que aconteceu, o que que pode melhorar. Ele fala: Ah, o financeiro não está liberando. Então, cuidado, gente. O vendedor também é muito importante ter um treinamento de dono, mentalidade de dono, comportamental, e trazer ele para o teu lado também. Ele tem que saber as metas financeiras, que é o que eu comentei no começo. Vendedor saber meta financeira e financeiro saber meta comercial, tá? Porque quem vai pagar a conta no final disso tudo não é o vendedor nem o financeiro, é a empresa, né? E toda empresa precisa responder claramente isso, tá? E agora eu quero que vocês me respondam, não precisa escrever não, tá? Pode responder mentalmente aí. O que que vocês preferem? Vocês preferem crescer com volume menor ou mais margem? Com volume alto e risco controlado? Qual valor agregado? Você prefere valor agregado ou dar desconto? O que que é melhor? Muitas vezes eu ouço, né, alguns clientes falando, Fer, o que que é melhor? Vender mais, mais margem? Isso vai depender muito da sua meta, de como a empresa está hoje, tá? Por isso que a consultoria é indispensável, porque ela vai entender o cenário atual para você poder traçar os próximos passos. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente, tá? Que eu tô com ele ativo e ele não vende a prazo, tá? Nós estamos estruturando a empresa dele financeiramente para ele conseguir vender a prazo. E qual que é essa estrutura que a gente está fazendo? Eu estou identificando o caixa dele, o prazo de pagamento, como que ele paga os fornecedores dele. Por quê? Hoje ele só vende à vista, tá? Então o dinheiro está entrando, tudo que ele vende está entrando. A partir do momento que ele vender a prazo, essa venda à vista, ela não vai mais entrar, só que o fornecedor ele tem que pagar. Então, todas essas estratégias dentro do cenário dele é importante fazer. Por isso que depende muito da meta de cada empresa e a consultoria ela é personalizada, tá? Por isso que é a estratégia financeira, tá? E se isso não ficar claro para vocês, as metas, os riscos, a venda acaba virando uma roleta russa, tá? Você não sabe a hora que vai entrar, se vai receber e fica lá, só na oração ali esperando que entre, né? E deixa eu ser muito clara aqui para vocês, gente. Fraude, ela não acontece do nada, não, tá? Fraude, ela acontece por falha, ou falha no sistema, no controle, na gestão e também falha de caráter. Porque o que não é identificado a tempo, ela pode gerar uma fraude, um golpe dentro da empresa. Então, a empresa que não tem uma cultura forte, processo claro ou decisão firme, vai virar um terreno fértil para o prejuízo. Cuidado, gente, pensem nisso. E sabe o que é mais perigoso? É que esse prejuízo ele vem pingado, não vem de uma vez só.
Lembra o exemplo que eu dei para vocês de 3 golpes? Então, 28 dias depois, venceu uma parcela de um cliente e a gente descobriu que era golpe. Só que 2 dias depois venceu outra, mais 2 dias depois venceu outro. Então, quando você descobre uma, a enxurrada que vem ali, o batalhão que vem te arrastando é grande. Então, evita isso. Você tem como evitar isso. Você não precisa arriscar ou ter medo de vender por isso. Implanta o negócio certinho que vai dar certo, tá? Deixa eu mudar aqui o slide para vocês. Uhum. E o que eu ensino hoje, gente, é tudo que eu estou comentando com vocês. Vou passar a parte prática, tá? Vou passar estratégias aqui de antifraude, como identificar uma fraude, como recuperar uma inadimplência melhor. Vou passar aqui rapidinho para vocês também. Então, isso tudo que eu ensino para vocês não foi da noite para o dia, foi com muito erro, prejuízo, decisão mal tomada. Sim, no começo todo mundo faz isso, inclusive eu. Eu tive erros, eu tive prejuízos, eu tomei decisões erradas lá no passado, há 20 anos atrás, e graças a todos esses erros que foi o que eu criei o método, que é onde eu cheguei hoje para mostrar para vocês. Então, gente, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Entendeu? Hoje eu tenho todo o método para vocês pronto. Vocês vão precisar sofrer o que eu sofri lá atrás e ter golpe, ter que revisitar golpe de equipe para entender onde está o erro, né? Então, tudo isso aí, fraude que ninguém percebeu, tudo isso eu já passei, tá? Então, o método e esse ensino aí não nasceu bonito, não, tá? Cobrança também é muito importante. Lá no passado, a gente fazia cobrança tarde demais. Por quê? Muitas vezes por falta de equipe. Então, o processo ele tem que ser entendido por cada empresa. Muitas vezes você não tem uma estrutura de colaboradores que possa ter todo esse método perfeito, lindo que eu estou falando para vocês. Só que existe um formato que a gente consegue adaptar, mesmo que você seja equipe, né? A gente consegue sim fazer toda a adaptação. Porque também a cobrança, gente, isso é importante. Um dia de vencido, você já deve ligar para o cliente, tá? Anota aí, ó, papel e caneta agora que eu vou passar algumas informações para vocês que vocês já podem aplicar amanhã mesmo na empresa de vocês. Então, a cobrança feita tarde demais não dá certo. Um dia de vencido, por lei, vocês já podem e já têm um amparo, tá, jurídico para fazer essa cobrança. Por quê? Quem faz o primeiro contato de cobrança é quem recebe primeiro. Quem incomoda mais é quem recebe. Imagina alguém, você está devendo para 3, 4 pessoas e uma fica te ligando o tempo todo. O que que você vai fazer? Você vai pagar ela para parar de incomodar, falar, quero me ver livre dela. Então, quem cobra primeiro, recebe primeiro, tá? Isso é muito importante. Outra dica: todo devedor, ele tem uma justificativa para estar devendo. Triste ou não, verdadeiro ou não, ele vai te dar uma justificativa. Cabe ao colaborador, que é aí que entra o comportamental também, que eu falei de treinamento para vocês, que é preparar o colaborador para que nesse momento ele haja pela razão, tá? Ele vai se compadecer, ele vai entender a situação, mas ele não pode desfocar do objetivo dele, que é receber dinheiro no caixa. Então, jamais, gente, eu digo jamais mesmo, vocês desliguem o colaborador de vocês ou vocês, se forem em algum momento o equipe aí fazer a cobrança, não desliguem a ligação sem ter uma entrada paga, sem ter uma negociação feita com um documento assinado que vocês vão mandar para eles ou com um prazo de pagamento, né, uma previsão de pagamento para vocês retornarem. No mesmo dia vocês retornam, vocês não esperam ele pagar, não, tá? Então, ó, mais uma dica aí no meio do caminho. No dia que você programou o pagamento, você vai ligar para ele. Oi, tudo bem? Deu certo de fazer o pagamento? Ou mandar uma mensagem. Você vai fazer esse lembrete no dia. E última informação, no mínimo, se nada der certo, e se realmente a situação da pessoa seja muito crítica, você vai desligar essa ligação com, no mínimo, uma data de retorno para você retomar a negociação, tá? E com todas essas experiências, gente, foi aí que eu comecei a organizar meus métodos. Então, vai anotando aí, ó, que isso aqui é uma chave de ouro para um treinamento que vocês precisem dar na equipe de vocês. E através disso, vocês vão ter um monte de informação para vocês monitorar, para vocês acompanhar como que tá o processo,
tá? E é por isso que vocês não precisam passar pelos mesmos erros que já outras pessoas passaram no meio do caminho, tá? Porque o que que você vai bater a cabeça, né? Se eu já percorri todo esse caminho e vou te entregar um método validado. Então, fiquem tranquilos que todo o receio que vocês têm de vender a prazo, de vender em boleto, ele é tirado e te dá uma segurança e uma paz quando você tem algo que te respalda por trás. Quando você consegue entender tudo como funciona por trás, te dá uma segurança um pouco maior aí para você avançar nas tuas vendas, tá? E qual que foi hoje? Vamos escrever aqui, pessoal, no chat, até agora, qual que foi o maior insight que vocês tiveram até aqui? De conseguir vender a prazo, da ligação entre comercial e vendedor. Escreve aqui para mim no chat. Porque agora eu vou falar uma coisa que pode doer um pouquinho em quem é do comercial, tá? Mas isso muda o jogo, tá? É positivo. Crédito, ele é aliado da venda inteligente, tá? Ele não é inimigo de ninguém, não. O setor financeiro, ele não é inimigo de ninguém. Ele protege a empresa, mas ele também precisa auxiliar os teus colegas comercial. Amigo, gente, isso esquece, não tem como o financeiro ser amigo, mas eles precisam andar junto, tá? É o que eu comentei lá no começo para vocês. No mesmo objetivo comum, objetivo final. Qual é o objetivo final? E aí você começa a personalizar. O comercial ele começa a entender os motivos do financeiro e vice-versa, e aí você começa a ter uma colaboração maior entre os teus funcionários. E ali você vai ver a tua empresa avançar sem você precisar estar acompanhando o tempo todo. Você não vai precisar ficar em cima o tempo todo. A partir do momento que isso acontece, aí a tua paz começa a acontecer na tua vida, tá? Meta batida, dinheiro no caixa, previsibilidade de receita futura. E o que que é essa previsibilidade, né, gente? Hoje todo mundo fala, né? Previsibilidade, fluxo de caixa, previsibilidade. Previsibilidade nada mais é do que você saber quanto você vai receber, tá? O que que você tem dentro do seu caixa, ó. Eu vou projetar no começo do mês tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar. E como que vai ser? Putz, mas eu vendi muito a prazo, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu tô vendendo um monte, bati minha meta, cadê o dinheiro do caixa? Você vendeu num parcelamento muito alto, então isso pode prejudicar. E como que você consegue corrigir isso? Ó, papel e caneta de novo. Como que você consegue corrigir isso? Mudando um pouquinho a política comercial, as metas comerciais desse mês específico. Você vai começar a colocar mais vendas à vista. E aí você vai mudar um pouquinho a cabecinha do teu vendedor. Se ele está muito acostumado a vender só a prazo, o que que você vai fazer? Coloca um KPI ali, é uma meta, digamos assim, uma meta provisória de que dentro desse mês, se dentro da sua meta 30% for de vendas à vista ou de entradas de dinheiro, você ganha um percentual de 0,5 a mais na tua comissão. Entendeu? Aí você já consegue regularizar o teu caixa naquele mês. Então, essa é uma dica aí chave que nem estava aqui na Masterclass, mas é interessante vocês anotarem, tá? E aí, assim, é o que eu comentei com vocês. O equilíbrio, ele está na decisão, né? E a decisão, gente, é um método mesmo, é você criar estratégia mesmo. Ó, qual que é o método? Como que eu faço para vender? É isso aí. É sem achismo, é sem bola de cristal, não tem segredo, não, tá? E eu, até dando um outro exemplo para vocês, eu criei umas modalidades de pagamento. Lembra que eu falei dos 15 milhões? Se era bom vocês terem na empresa de vocês aí? Então, eu criei modalidade de pagamento que permitiu uma das empresas que eu acompanhei faturar mais de 15 milhões em um único dia de fechamento, no último dia do mês, sem nenhum risco. Foi uma modalidade que eu criei de zero risco. Então, o máximo que poderia acontecer é um cancelamento da venda, mas não é inadimplência. E não foi venda à vista, não, tá? Nem no cartão, foi a prazo mesmo. Para quem pensou nessa possibilidade aí, foi a prazo. E aí, dentro desse mesmo mês, recorde de faturamento, 80 milhões de faturamento e recorde de redução de inadimplência, 0,36, gente. É 0% de inadimplência. Numa empresa que fatura 80 milhões no mês, você entende que é possível você vender a prazo com uma baixa inadimplência? Então, hoje, eu até ia falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantar aqui.
Hoje, para quem não sabe, as vendas a prazo em boleto representam a média de 40% no teu faturamento mensal. Então você imagina se hoje você está vendendo pouco no boleto, com medo de não receber. Você vende 20%, por exemplo. Você não vende mais 20, você poderia estar aumentando em 20% tua inadimplência. Tua inadimplência, desculpa. Tuas vendas a mais porque você pode ter uma gestão de risco que vai te proporcionar. E se você não vende, 40% está aí. Então, pensa bem nisso, que é uma forma boa de você fazer vendas, de melhorar. Apenas você precisa da consultoria financeira para estruturar isso, tá? Porque não é só não ter a inadimplência, é ter o caixa ajustado e adequado conforme teus pagamentos também, tá? E isso aconteceu, esses 15 milhões aí que eu falei para vocês, justamente por isso, porque a gente vendeu com estratégia, com risco calculado e todos os setores alinhados. A gente estava todo mundo, 11 horas da noite, no último dia do mês, todo mundo, comercial, financeiro, fiscal, jurídico, todo mundo junto. E o CEO chegou para mim e falou: Fer, nós precisamos de 15 milhões hoje para bater a meta. É o recorde. E aí a gente vai fechar a meta anual, que era quase 1 bi lá. Falei, tá bom. Então, em meia hora, eu entendi os casos, eu calculei, identifiquei o que deveria fazer e criei essa modalidade. Então, a estratégia financeira da consultoria é isso, gente. Qualquer problema que vocês cheguem para ela, vai estar ali. A gente vai conseguir resolver e identificar rápido para vocês, tá? E agora, eu vou falar uma coisa muito importante também, gente. A empresa, ela precisa sair do amadorismo. Tá? Muitas empresas trabalham no amadorismo e acham que está bem. Sabe aquela frase, estamos na média do mercado? Ah, mas o mercado está difícil. Ah, mas é assim mesmo? Pois é. Saia disso, gente. Saia dessa poluição. Porque não, a média do mercado é a mediocridade, é a mediana. Você quer estar na média? A média inclui fraude, inclui prejuízo, inclui um monte de coisa. Sai, vamos para cima, vamos avançar, tá? Não importa o tamanho da sua empresa, sai do amadorismo, tá? Não importa, como eu falei, se você é equipe, se tem 2, 3, 10, 100 funcionários, não importa. Porque eu já vi empresas com 2 colaboradores que têm muito mais processo e controle do que uma de 500. E sabe por que que isso acontece? Porque a empresa grande, muitas vezes, ela tem estrutura, mas ela não tem gestão, ou ela não consegue entender os números dela. Ela só pensa no volume. Então, comece a atentar a isso. Primeiro, a gestão. Organiza a tua casa, que aí ninguém tem para bater. Aí você vai para o mercado que ninguém te para. E não adianta, por exemplo, você ter um setor de crédito que analisa, aprova, reprova, com uma política linda no papel. Se o crédito aprova, a venda acontece e o cliente não paga. Como é que faz, né? Isso simplesmente vai parar na cobrança e aí prejudica o teu caixa. E o pior, aí chega lá, a cobrança vai, cobra, 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 recebe um pouco, outro pouco não recebe, e aí começa a aumentar novos números, entendeu? Onde que tá aqui? A equipe ficando louca. A equipe daí começa a reclamar, começa a dizer que está sobrecarregada. E onde que está o problema? Você não está tratando isso. Você não está entendendo onde que está vindo. Por isso que o crédito ele tem que entender os números da inadimplência. Você tem que saber. Pergunte para você mesmo, quem que está olhando esses números dentro da sua empresa? Alguém está olhando? Qual que é o percentual real da sua inadimplência? Isso aqui pode até parecer loucura, o que eu estou falando, mas tem empresas que não sabem qual é o percentual da sua inadimplência. Isso daqui é muito sério, gente, porque como que você, se você não sabe quem são seus devedores, como que você vai criar uma política, vai estruturar a sua empresa, você vai vender, para quem que você vai vender? Como que você vai vender? O dinheiro. A empresa, gente, a maioria hoje não quebra por falta de venda, não. Ela quebra por má administração, por falta de gestão. Então, olhem depois dessa masterclass hoje, olhem com mais cuidado para a empresa de vocês e para esses números, tá? Porque tem que analisar, a inadimplência, ela alimenta os dois setores. Você tem, assim, a inadimplência, para começar, na minha consultoria é o primeiro pilar que eu entro, tá? Por quê? Porque eu vou entender os números, vou treinar a equipe, essa equipe já vai fazendo a cobrança e já dando ROI para o empresário.
entendeu? Então é por isso que a cobrança ela é uma mina que muitas pessoas negligenciam dentro da empresa, tá? E aí, o que que vocês podem fazer hoje, tá? A análise de crédito, ela é um ponto-chave, tá? Todos os setores da empresa são uma coisa só. Então, a análise de crédito, você avaliar se vai vender ou não para aquele cliente em boleto, precisa estar conversando com outros setores da empresa, tá? E muitas vezes até com contas a pagar. Financeiro, entenda uma coisa, ele não é operacional. Quem ainda pensa que o financeiro é operacional está um pouco desatualizado. O operacional ele é estratégico, ele tem que ser estratégico na sua empresa, para você bombar em vender, bater as suas metas e não se preocupar com o resto, tá? Então, é tudo, estoque, venda, cobrança, tudo é uma coisa só. A empresa, gente, ela é um organismo integrado, tá? Porque não adianta vender e não receber. Entende? Então, o crédito maravilhoso, baixa inadimplência, mas a empresa não vende. Então, tem que vender sim, tem que assumir risco sim, porque não existe você vender sem risco, só se for à vista. Mas só vender à vista você está deixando os 40% na sua mesa, você está deixando de vender. Então, tem que vender sim, só que com risco calculado. A gente vai identificar quanto a gente pode assumir dentro da sua empresa, tá? E agora me fala aqui, ó, para onde a sua empresa quer ir em 2026? É uma pergunta simples, tá? Tudo começa com essa pergunta. Para onde tua empresa quer ir? Um planejamento estratégico que vocês fizeram e o ideal, tá? Papel e caneta. O ideal de um planejamento estratégico é no ano anterior. Em dezembro, novembro, principalmente ali, o ideal é novembro, você já projetar o teu próximo ano, para você não perder tempo. Você vai começar 2026 com janeiro resolvendo e querendo programar, não dá certo, você já perdeu um mês do seu ano. Então, sempre um ano antes, tá? E vocês aí têm qual que é a meta de vocês para a empresa de vocês? E agora eu vou fazer outra pergunta. Você já passou essa meta para o teu setor comercial? Você já passou a sua meta financeira para o setor comercial, a meta comercial para o financeiro? Isso é muito importante, tá? Porque eles vão entender qual o risco que eles podem assumir, qual o percentual de inadimplência aceitável, porque vai ter. Não tem como eu falar para vocês que não vai ter, não. Só que vai ter 0,36. Entende? Eu, Fernanda, particularmente, não aceito mais que 1%. Vou falar até um pouquinho ali mais para frente para vocês, tá? Até. Agora, entendendo e falando sobre o comportamento da equipe, né? A equipe de vocês, gente, hoje, sendo sincera, ela está engajada? Todos os setores, eles estão engajados um com o outro? Não estou dizendo de ter política da boa vizinhança, tá? De se tratarem bem, de serem amigos. Eu estou dizendo de engajamento, de foco no que precisa ser focado, que é o resultado da empresa. Eles estão dedicados, focados? Eles entram na empresa com sangue no olho, assim, de amor de dono? Elas precisam estar, porque isso realmente vai mudar tudo, tá? Se a empresa fosse deles, esse que é o amor de dono que eu falo, se a empresa fosse deles, o que que eles fariam? Esse é o famoso, quem me conhece sabe até, né? Que isso já faz parte do meu DNA. Para você estar numa empresa, você está 8 horas ali. Você vai perder 8 horas do seu dia? Não, se dedica, se dedica. Porque se em algum momento você não estiver mais nessa empresa, você deixou o seu trabalho da melhor forma possível e você levou a bagagem para você, para o próximo emprego, para você empreender, para o teu próximo negócio. Então, usem o tempo, coloquem esse amor de dono dentro dos teus colaboradores, tá? A cultura é importante. Porque ali vão parar de reclamar, vão analisar junto, traz o seu time para tomada de decisão, sabe? Ou pelo menos explica o porquê das decisões. Você vai ver que isso vai mudar muito a equipe, tá? Todos eles, até a pessoa que faz a limpeza na empresa, tem que saber qual é o objetivo da empresa. A senhorinha que faz o café, ela tem que saber como que está acontecendo. Até eu vi um vídeo esses dias de uma senhorinha do café que chegou na sala do chefe e olhou os números na tela. E ela recebeu o PLR, né? O resultado lá, né? Do ano da empresa. Ela recebeu um dinheiro e perguntou para o chefe: de onde que vem esse dinheiro? Ele falou: das vendas. No dia seguinte, ela estava lá na sala dos vendedores
Mas assim, apavorando todos os vendedores, falando: por que que vocês não estão vendendo? Vocês têm que vender, vocês têm que vender. Por quê? Porque ela viu dinheiro. Então todo mundo tem que saber o que está acontecendo, tá? E agora eu quero que vocês sejam muito honestos com vocês, tá? Precisa, pode ser mentalmente, não precisa escrever aqui se não conseguir, tá? Hoje a sua empresa sabe exatamente quanto ela está perdendo por inadimplência ou por não vender a prazo? Você sabe quanto que perde por erro de decisão? Você sabe quem que está aprovando, com base em quê, até onde está aprovando? Você sabe se você está crescendo com lucro ou com volume? Faça essas perguntas para vocês, porque isso daqui é muito importante, gente. Crescer só faturar e volume não vai trazer dinheiro, entendeu? Então, até uma pessoa me perguntou esses dias: Fernanda, é melhor vender a prazo, sem desconto, ou à vista com desconto? Depende do seu objetivo, tá? Vender com desconto, você ganha dinheiro no caixa. Agora, vender a prazo, você ganha margem. Então, esses detalhes que vocês precisam começar a fazer. Quem ainda não faz, tem que começar a fazer para ontem, tá? E se alguma dessas perguntas até agora incomodou vocês, então essa aula já cumpriu o papel dela. Existe dinheiro escapando aí que você entendeu que precisa mudar. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo a aula? Tá tranquilo? Ah, beleza. Ó, vou até passar um caso. Até já passei, na verdade, né? O caso de sucesso aí para vocês, que foi daquela empresa, né? Que eu acompanhei por 10 anos aí. A redução, para vocês entenderem, entrei na empresa, tinha 3 lojas, tá? Faturamento de 2 milhões por mês e 2,5 de inadimplência. Feito isso, a gente estruturou todo o setor, a gente acompanhou toda a evolução. Justamente porque eles precisavam avançar, investir e crescer. Então a gente foi estruturando tudo isso. No final, setembro de 2025, bateu 80 milhões de faturamento mensal e um recorde de inadimplência de 0,36, que eu comentei com vocês. Sabe qual que é esse percentual de 2,5, que é uma inadimplência que é a média do mercado, mas que muitos acham que é baixa? De 2,5 para 0,36, foi quase 50 milhões de inadimplência. Vocês têm noção? E não é uma redução única, não. Se hoje a empresa subir para 2,5, ela vai subir mais de 50 milhões de inadimplência. Então, isso aqui, gente, é algo assim inacreditável para quem não sabe, entende? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Eu acho que eu não coloquei. Aqui, ó. Esse é um slide, tá? Desta empresa. Aqui, ó, embaixo, vocês estão vendo, ó, 0,36,672, tá? Aqui estava 529. Esse aqui foi o mensal, inadimplência mensal. Esse 0,39 é a inadimplência geral que estava no dia 30 de setembro. Aí vocês vão me perguntar, mas por que não era 0,36? Porque tem pessoas que pagam em boleto e o banco repassa um dia depois, no próximo dia útil. Então, esse um dia depois deu essa diferença. Para vocês entenderem que isso aqui sim é possível, tá? É possível vocês fazerem, tá? Então, voltando aqui, né? Esse ramo, para quem tá me perguntando aqui, é o ramo de construção civil, tá? E a média do mercado é 2,5 de inadimplência, tá? E agora vamos lá. Essa é para quem tem medo de vender a prazo. Vou fazer uma conta aqui bem de padaria, para quem ainda não vende a prazo. Simples e objetiva, tá, gente? Se você não vende a prazo, é aquilo que eu falei: 40% está ficando na mesa. Se você vende pouco e tem medo de vender mais, faz as contas, quanto que você está vendendo a prazo e quanto que seria até 40% é o que você está perdendo. Continha básica aqui no papelzinho de padaria. Se você aumenta 40% das suas vendas a prazo e você tem 10% de inadimplência, que isso para mim assim me dói o coração, porque eu já vi empresas nesse percentual achando normal. Vamos pôr o ápice do ápice, 10%. Quanto que você vai ganhar? 30%. Então você está vendendo 30% a mais de vendas que está entrando no teu caixa. É aquilo que eu falei, gente, é conta de padaria, porque dentro disso envolve custos, envolve despesas, prazo.
é outra conversa, é para uma outra masterclass. Mas resumindo, é isso aqui, tá? Então, vejam isso, gente. É uma coisa muito simples de ser feita também. A gestão de risco, ela é fácil de você fazer desde que você tenha um método, tá? Então, não tenha medo, não. Vamos vender a prazo aí, vamos recuperar essa inadimplência e vamos fazer tua empresa crescer e bater metas, tá? E tem muita coisa, né, que precisa inserir aí, mas é um bom crescimento, né? Tá? Então, um outro último exemplo aqui, pessoal, que eu quero passar para vocês, é de como resolver o problema de inadimplência, tá? Ou de vendas baixas. Primeiro, você vai entender o seu caixa, os prazos de pagamento, de fornecedor, que é tudo aquilo que eu comentei com vocês, para não prejudicar o seu caixa presente. E de como identificar uma fraude também. Então, tudo isso aqui é importante vocês terem. Agora, papel e caneta de novo. Vai começar agora as dicas de antifraude. Como vocês identificarem antifraude? Vou passar algumas dicas básicas para vocês. Primeiro, chegou a empresa para vocês fazerem a análise de crédito. Vocês vão entrar no Google e vão pesquisar. Pega o endereço lá e pesquisa no Google. Se for um barracão com placa, é golpe. Se for uma empresa residencial sem identificação, pode ser que seja. Você precisa avançar um pouco mais. Mas, gente, barracão com placa é um lugar alugado. É um lugar alugado. Esse é uma métrica. Então, assim, tem vários pilares, tá? No antifraude. Mas aqui já te acionou um alerta. Então, você já vai para o próximo com um olhar mais atento, tá? Qual é o próximo que você pode ver também? Balanço e DRE. Se vocês não pedem, comecem a pedir, gente. É importante vocês terem. Porque dentro do balanço, vocês vão entender se o que a empresa está comprando, querendo comprar de vocês, condiz com a saúde financeira dele. E se aquele documento é original. Muitas vezes vem uma cópia fraudada. O contador, é importante vocês validarem o contador, tá, pessoal? Muitas vezes eles assinam, eles falsificam isso. Então, o balanço ele te dá muitas informações. Outro ponto, contrato social. Observe, muitas vezes a empresa vem para você lá há 20 anos. Nossa, estou com 20 anos aqui de empresa, uau, passou pela pandemia e sobreviveu. Só que aí você vai olhar o contrato de fundação e a última atualização, você vê que não é a mesma empresa. Então, mudou a razão social, mudou o CNAE, mudou o endereço, mudou o sócio, não é a mesma empresa. Aciona um alerta e vai para o próximo. Outro ponto que vocês podem observar: referências comerciais. Isso é um padrão que muitos não fazem. Só que vocês vão pegar tanta coisa fazendo uma ligação de referência que vocês não fazem ideia. Vocês vão ligar para três pessoas que atendem. No perfil da pessoa que atende, você já vai ver se é a mesma pessoa ou se é um grupo, o formato de atendimento. Então, tudo isso, gente, vai acionar um alerta. E o último passo aí, tá? Tem muito mais aí, mas esses são os detalhes que, se vocês quiserem implementar amanhã na empresa de vocês, vocês já conseguem fazer uma reuniãozinha lá com o setor financeiro de vocês e já implementar. Se a empresa é fora da cidade. Por exemplo, você tem uma empresa, estou aqui em Ponta Grossa, e tem uma empresa de São Paulo querendo comprar comigo, tá? Eu sou revenda, vou dar o exemplo da construção civil, eu tenho placas de gesso, drywall, né, que são aquelas plaquinhas de aço para fazer reforma interna. E aí a empresa vem e fala assim para mim: olha, Fer, eu vou buscar, eu vou retirar aí, tá? Não precisa entregar. Gente, entenda, opa, a empresa é de São Paulo e ela vem retirar produtos de pronta entrega, que é fácil de revenda. Cuidado, gente. Observem os detalhes das vendas de vocês, tá? E eu falei aqui, né, que essa aula não era só conteúdo. Que bom, assim, fico feliz aí pelos comentários aí. É isso aí mesmo, essa aula não é só conteúdo. Em vários momentos hoje eu falei do método, eu dei dicas para vocês. Eu falei para não decidir sozinho, porque crescer com risco exige mais do que boa intenção. Então, sempre tem um profissional qualificado para fazer toda essa estrutura com vocês, tá? Um consultor específico do que vocês precisam. Tem que ter acompanhamento, não só externo como interno.
tá? Então, o consultor também é importante acompanhar, sim, o resultado de vocês, tá? E talvez agora você esteja pensando, tá, Fernanda, beleza, eu entendi todo o problema, mas e agora? O que que eu faço? Primeiro, entender seus números, a sua inadimplência, treinar a sua equipe. Depois, crédito, se eles estão alinhados, quem são seus maiores clientes, quais os riscos de fraude você precisa implementar. Tudo isso, se está alinhado com a meta comercial, isso aqui é um resumo do que eu passei na Masterclass para vocês, tá? Então, o comercial sabe da política de crédito? Por que pedir entrada? Por que seus clientes estão sendo reprovados? Eles entendem isso? Vocês percebem, gente, onde está o problema? Mas como resolver isso, Fer? Me fale, pelo amor de Deus, me fale. Tá? Então aqui é. Agora vem a parte que quase ninguém vai falar para vocês, tá, gente? Aplicar. Vocês vão ter que aplicar. Se você sair daqui hoje, dessa masterclass, sem um método, você vai voltar para o teu automático, tá? Você vai, beleza. Ai, nossa, a Fer passou muitas dicas valiosas. Passei, ok. Mas você acha que isso vai ser suficiente se você não tiver um acompanhamento? Tem muito mais por trás que eu não consigo passar em uma hora só para vocês, que tá dando uma hora aqui. Entendeu? Então precisa. Então, o que foi que te trouxe até aqui, né? Não vai mudar nada? Vai mudar alguma coisa? Você pode sair daqui e não mudar nada, né? Tentar aprender sozinho, errando menos, você vai errar menos, mas ainda vai errar. Ou você pode decidir caminhar acompanhado. Aí que é o chave da questão, tá? A decisão é sua. Escreve aqui nos comentários agora, pessoal. Quem aqui queria tudo isso na sua empresa? Tudo organizado, estrategicamente, indicadores para acompanhar os processos. Quem que queria isso? Isso daqui é um sonho, né? E é por isso que eu criei a mentoria em grupo Legacy. Essa mentoria em grupo é da venda ao recebimento, sem achismo. Você vai da venda ao recebimento com tudo isso que eu passei para vocês, vocês vão ter na empresa de vocês, tá? Essa mentoria em grupo, ela é por 2 meses, tá? Vão ser 2 meses que eu vou acompanhar vocês em grupo. Não é toda a consultoria, tá? Vai ser 2 meses e a gente vai falar de crédito, cobrança, fraude, vendas. KPIs, que são números que vocês têm que levantar para acompanhar os resultados, custos, contas a pagar, prazo de pagamento, prazo de recebimento, fluxo de caixa e decisão, estratégia. É isso que vocês vão ter, tá? Eu e você, tá? E o que você vai receber, tá? Nessa mentoria. Vocês vão receber a gravação dessa masterclass para vocês revisarem sempre que tiver dúvidas em como agir em determinada situação. A gravação das aulas da mentoria, elas vão ficar gravadas na plataforma que vocês vão ter acesso do Mentory Club e vão ter acesso por 6 meses. Então, se muitas vezes vocês não conseguirem assistir nos 2 meses, vocês vão ter acesso por 6 meses, tá? E para quem ainda não vende a prazo e pensa em vender a prazo, nós vamos ter um tempo dedicado só para isso, tá? Mas não é teoria, gente, é curso mesmo, é prática. E vocês comprando, é vocês, na verdade, comprando meu conhecimento para aplicar na empresa de vocês. Essa é a mentoria. É o meu conhecimento para vocês, tá? Então eu vou ajudar vocês a decidir melhor, reduzir risco, estruturar vendas, se precisar, alinhar crédito, prevenir fraude, organizar a cobrança, tá? Só que é uma coisa, tá? Uma questão aqui. Essa mentoria não é para todo mundo, não, tá? É para quem realmente cansou de improvisar, para quem já entendeu que vender mais não resolve, trabalhar mais não resolve, improvisar custa caro, tá? É tudo que eu falei aqui, eu tô só repetindo e reforçando para vocês entenderem. E se você já viu assim, que tomar decisão no escuro apaga incêndio, não dá certo, né? Apagar incêndio, tomar decisão, isso daí não vai resolver. Então você já sabe que precisa disso, né? Entendeu isso? Então, essa mentoria te ensina a pensar e decidir com estratégia, não apenas só executar tarefa. Ninguém aqui mais, depois da mentoria, vai ter um funcionário na empresa que vai ser operacional cara crachá. Todos eles vão saber e analisar as coisas, inclusive um assistente, tá? Eu já consegui treinar um assistente dentro de uma empresa que, quando eu saí, ele já estava fazendo análises como um analista sênior e ele ainda era assistente, tá? Então, isso sim.
Só que as vagas, gente, ela é limitada, tá? São somente 10 vagas, porque eu quero entregar o melhor para vocês. Tá? Eu quero que vocês realmente tragam as dificuldades de vocês nas aulas e eu consiga atender vocês. Então, é só 10. E quando as vagas fecharem, essa turma eu não vou reabrir, eu não consigo reabrir, tá? Porque é isso aí, é qualidade que eu vou entregar para vocês. E para honrar também vocês que estão aqui, que entraram, que estão aqui até agora comigo, né? Então, quem for entrar, gente, aproveita agora. Eu vou deixar também, para quem estiver nessa live aqui o valor de hoje até sábado, dia 28, até o final do mês, tá? Então, quem entendeu o que é agora, faz agora. Porque aí eu vou dar um bônus e um presentinho a mais para quem entrar hoje. Quem não entrar, eu vou manter o valor para até dia 28, tá? Então, quem pensa demais perde a oportunidade de dinheiro, tá? Só para vocês entenderem, uma consultoria individual comigo por um ano é 89 mil, tá? Quem entendeu o que precisa e é para você essa consultoria, não é mentoria, não é a mentoria que eu acabei de falar, tá? Pode enviar a palavra formulário, que eu vou enviar, tá, para vocês o formulário e a minha equipe vai fazer a seleção para entrar em contato. Né? Que terá também, tá, a condição especial de valores só por estar aqui. Então, quem está na live e quiser o formulário, pede formulário, estava na live, estava na Masterclass, que aí a gente vai fazer uma condição especial. E para quem ainda não consegue entrar nessa consultoria por alguma razão, ou por questões de financeiras, ou algo nesse sentido, eu vou fazer algo muito especial, gente, para honrar realmente vocês que estão aqui numa segunda-feira, 8h30 da noite, tá? Buscando conhecimento e o crescimento da empresa de vocês. Eu vou disponibilizar a mentoria Legacy por um valor muito menor do que o original, tá? O valor dela é 15 mil, tá? Ou 12 vezes de R$ 1.500. Mas para quem está aqui na aula e ficou comigo até agora, é justo, né, eu fazer algo diferente também dos demais. Concorda comigo? Tá? Então, vocês vão entrar hoje para essa mentoria por 12 vezes de 599,30 ou 6 mil à vista, tá? Esse valor, ele realmente, assim, não é um valor, eu não tenho um produto desse valor, principalmente uma mentoria de 2 meses que eu vou entregar para vocês, mas eu quero realmente honrar vocês que estão aqui para a gente poder fazer algo diferente para vocês, tá? Então, imagine, é um desconto de mais de 70% nessa oportunidade para você não deixar para depois ou pagar o valor integral depois e se arrepender, né? E além dessas aulas, desses 2 meses, quem tomar a decisão de entrar vai ganhar uma sessão individual comigo, tá? Então, além da mentoria em grupo, eu vou ter 1 hora a 1 hora e meia exclusivo, individual com você, para a gente falar especificamente do seu negócio, das suas dificuldades, dos seus desafios, tirar dúvidas. Vai levar também como bônus o script de cobrança para você passar para a equipe de vocês. Tá? E essa aula individual, essa reunião individual comigo, nós vamos traçar um plano estratégico para a sua empresa. Então, nós vamos entender todos os processos, nós vamos criar um plano para você aplicar de imediato na sua empresa, muito maior do que o que a gente falou hoje aqui, tá? Mas isso é só para quem entrar nas vagas até as 10, para completar até as 10 vagas, até dia 28, tá? Final do mês. E também, para quem fechar, tá? Até dia 28, vai ter, além do encontro individual comigo, vai ter um cashback de 100% do valor, caso decida subir de nível. Então, Fer, olha, eu amei. Sensacional essa mentoria. Eu quero subir de nível. Ok, eu vou para a consultoria individual. Aí você tem 100% em cashback do que você já pagou como desconto para a mentoria, tá? E também o que que eu vou oferecer para vocês a mais, tá? Que vocês vão ter aqui de bônus de algo a mais. São aulas de diversos assuntos, como convidados especiais, né? Vou trazer alguns convidados especiais para vocês, peritos em diversos assuntos, e vocês também vão poder sugerir assuntos. Então, se vocês tiverem algum assunto que não está dentro da mentoria, mas que vocês queriam aprofundar relacionado ao tema, a gente busca e traz para vocês, tá? Então, gente, eu fiz isso porque eu realmente quero ajudar, né? E pensa comigo, 6 mil reais você recupera numa venda, ou mais, né? Ou um cliente inadimplente que você recupera, uma fraude que você evita de 50 mil reais, isso aqui é de graça, já se pagou.
tá? Então, quem quiser pode colocar pode escrever assim, mentoria, ou eu quero, que eu vou enviar o link para vocês, tá? Vou colocar também o link lá no grupo para quem quiser, que não conseguir entrar aqui, tá? Pode clicar e garantir sua vaga, tá? Porque continuar do jeito que tá também é uma decisão. Aí vai de vocês. Então, fala para mim, pessoal, R$ 6.000 é um bom investimento para você mudar em 2 meses? É isso aí. E você pode falar assim, tá? Nós já estamos seguindo para o final aqui, tá? E você pode falar assim para mim: ah, mas eu não tenho tempo. Porque essa mentoria, então, não é para quem tem tempo mesmo, é para quem está perdendo tempo. Tempo gasto corrigindo erro, refazendo processo, cobrando errado, é muito maior do que 1 ou 2 horas por semana. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu entendo, porque muitas vezes você pode não ter um cartão ou algo assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta, olhando no meu olho. Quanto você já perdeu por decisão errada? Essa mentoria não é um custo, gente, é investimento. Você pode também pensar assim: ah, já sei disso, eu já sei tudo que você me passou. Ótimo, mas saber não é o problema é aplicar sozinho, tá? Porque se saber resolvesse, o resultado já teria vindo, tá? Eu preciso ser sincera, eu preciso ser honesta com vocês. Então, não tem problema, o saber muitas vezes precisa de direcionamento para você aplicar. E pode ter aqueles que vão pensar: olha, eu preciso pensar. Claro, e pensar é saudável mesmo, tá? É muito importante. Só cuidado para não confundir pensar com adiar, tá? Porque depois que a turma fechar, não vai ter depois. Eu não quero. Não é que eu não consigo ou que eu estou gerando uma escassez. Não, eu não vou trabalhar com escassez com vocês. Eu vou trabalhar com qualidade. Então, são 10 alunos, qualidade. Depois que encerrar, eu posso abrir outro, mas aí você já perdeu 2 meses. Aí nós vamos para onde? Ó, vai começar em março a turma. Você vai para maio. Tá quase metade do ano e você não tomou a decisão. E o último aqui, uma das últimas é: vou tentar sozinho. Pode, não tem problema, muita gente faz isso mesmo, e é válido isso, é louvável fazer isso. Só que muitas vezes quem tenta sozinho repete padrão, e o padrão errado vai gerar um prejuízo, tá? E para aqueles que falam, isso não é para mim, tá? Talvez realmente não seja e tá tranquilo, tá? Não, entrou, às vezes o conteúdo não é o que você esperava, não porque o conteúdo foi pouco, tá? Porque aqui a gente entregou muito, mas não encaixa com o teu modelo de negócio, não tem problema, é tranquilo. Essa mentoria realmente ela não é para quem quer conteúdo só, é para quem quer decisão. E quem tomou a decisão de sair de onde está e ir para o próximo nível, é isso aí. Gente, eu não estou aqui para convencer ninguém, tá? Eu estou aqui realmente para filtrar. Nem sempre quem me procura para consultoria é aprovado, porque não tem sinergia, entende? Não encaixou. Então, eu não estou aqui só por causa do dinheiro. Eu estou aqui para agregar conhecimento e fazer você fazer mais dinheiro e recuperar o que está na mesa, tá? Então, quem precisa já entendeu. Já passou aqui a Keila, né? Colocou que quer. Nós vamos mandar o link aí para você também, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos aqui para quem ainda está finalizando. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários, tá? E o que que vocês acharam, pessoal? Valeu essa aula para vocês? Qual conteúdo chamou mais a atenção de vocês aqui? Isso. Ah, que legal. Então, se essa aula valeu para você, gente, me marca lá nos stories, faz um. Eu vou fechar aqui. Se quiser fazer uma fotinho aí para marcar lá nos stories, independente do caminho que você escolher, decida com consciência. Decida entendendo o que que você quer, tá? E vamos encerrando aqui, né? Que já deu quase 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora de live, tá? E é que eu gosto tanto disso que eu ficarei aqui mais 1 hora falando com vocês aí, tá? Fico muito feliz, obrigada e fico muito feliz, parabéns por todos que estão aqui, tomaram essa decisão de, numa segunda-feira, estar aqui comigo. Fico muito feliz por ter entregue todo esse conteúdo valioso para cada um. Eu espero vocês na mentoria, tá? E quem quiser falar comigo ou com a minha equipe, envia lá no número do grupo, né? Pode enviar lá uma mensagem no particular que a gente vai entrar em contato, tá? Muito obrigada, pessoal. Tiago, vou mandar para vocês aí. Muito obrigada. Um bom final de dia aí para vocês. Até, pessoal.